galera, beleza? Pezinho na área aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, no vídeo de hoje dando continuidade aí ao guia de magos, bruxos e arquimagos. Hoje nós vamos dar continuidade naqueles tópicos lá que eu tinha separado no episódio anterior. Vou adicionar mais 4 itens aqui, nos quais eu vou estar dando as minhas explicações para vocês, dando algumas ideias. Enfim, como eu menciono sempre no começo do vídeo, buildar o personagem é uma coisa muito pessoal. Então nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês a listinha de algumas armas, algumas cartas, enfim, eu vou mencionar com vocês aí no decorrer tópicos, beleza? Bom, então hoje nós vamos abordar os seguintes assuntos: armas, equipes e sets, acessórios e cartas, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, eu vou partir do princípio que todo mundo esteja acima do level 50, né? Almejando se tornar um arquimago aí. Level 50 você já tem mais ou menos uma noção de qual build você vai seguir, quais os itens que vocês estão pretendendo adquirir aí, fazendo as Helheim. E o intuito aqui desse vídeo é mostrar para vocês umas 4 armas, né, uns 4 tipos de armas para a gente poder tá melhorando o nosso up, beleza? Então o que o pessoal geralmente faz quando atinge o level 50 é começar a craftar os equipamentos roxos, fazer umas pesquisas e tal. Então eu quero mostrar para vocês aqui algumas ideias de armas para vocês e em quais builds elas mais se encaixam, beleza? Então vamos lá. Primeiro equipamento, que é o que eu mais uso, e eu acho que é o que causa mais impacto no dano direto nos monstros, é o Wizardly Staff. Ele é um cajado de 2 mãos, muito poderoso. Assim, por parte de dano, por Magic Attack, ele é o mais forte. Por quê? Por causa que ele vai adicionar, obviamente, esse Magic Attack mais 177, isso mencionando no level 50, viu, gente? E mais 8 de inteligência. Porém, o grande diferencial dele está nesse Magic Attack mais 1 para cada 1 ponto de inteligência. Então, se eu tenho 99 de inteligência, eu vou ter 99 a mais de ataque mágico. E isso vai ser somado a esse Magic Attack aqui, consecutivamente transformando esses 8 pontos de inteligência em mais 8 pontos de ataque mágico. Então, 8 do inteligência mais os 8 dessa habilidade passiva aqui, totalizando 16. Então, lembrando que a cada 2 pontos de inteligência a gente ganha 3 pontos de ataque mágico. Façam as contas aí, vocês vão ver quanto forte o seu personagem fica. Beleza? Refinando no mais 6, a gente ganha mais 50 pontos de ataque. Essa é a arma do level 50. Porém, como eu mencionei, ela é uma arma de 2 mãos. A gente perde o escudo da nossa mão esquerda. Então aí a gente fica um pouquinho mais papel, a gente perde um pouco mais de defesa. Então aí é onde vocês têm que balancear para ver qual build que vocês estão pretendendo fazer, certo? O cajado de caveira, que é esse Thornstaff of Darkness aqui, ele é um dos mais legais e dos mais utilizados pelo simples fato dele ser de apenas uma mão. Ele tem um poder de ataque muito forte também, só que o diferencial dele está nas habilidades passivas. Ele reduz o pós-cast em 8%, e ainda se você tem refino no mais 6, ele vai tendo esses outros atrasos aqui, esses outros pós-cast. Então, acima do 6, a gente já vai ter 13 aqui, ó, no pós-cast, entendeu? E ainda assim, vocês vão ter 0,5% de aumento para cada refino. Quer dizer, 0,5% de diminuição. Então, isso daqui mais isso vai somando, entendeu? Então ele é tudo cumulativo aqui. E ainda mais 20 de ataque para cada refino. Então assim, ele compensa o baixo ataque dele comparando com o Wizardly Staff justamente aqui, no pós-cast e nesse Magic Attack mais 20 para cada refino. Então se eu deixo ele no mais 10, por exemplo, já dá mais 200 de ataque. E mais os 1 por 102 aqui já sobe para 302. Então
fica aí uma dica para vocês, caso vocês queiram fazer um mago de dano barra cast rápido, né? Então não basta vocês terem um cast rápido, o delay de reuso das habilidades também tem que ser rápido, para vocês ficarem spamando magia o tempo inteiro, beleza? Então fica uma dica aí para um outro staff para vocês. Caso vocês queiram utilizar o Wing Staff, também ele é muito bom, porém ele tem um ataque mágico muito baixo comparado com os demais. O grande diferencial do Wing Staff está justamente aqui no cast. Então, refinando no mais 6 aqui, vocês vão ter menos 10% de casting time, certo? E aí, para cada refino, vocês vão tendo mais redução no cast também. Porém, ele tem a contrapartida de de ter um ataque mágico baixo, certo? Também é um staff de uma única mão. Também nós temos os cajados elementais. Então, para caso você esteja fazendo builds de fogo e de gelo, né, deem uma olhadinha aí nos dois cajados. Eu particularmente, eu não gosto de utilizar esses dois cajados, porque eu suito entre as builds, eu suito muito entre as builds de fogo e de gelo, então para mim acaba sendo muito você tomar uma única linha, e eu gosto de ter um personagem versátil, né? Então eu acredito que você seguindo apenas uma linha, você vai se tornar menos versátil e menos útil para sua guild, para o seu grupo que vocês estão fazendo MVP, subindo torre, enfim. Porque, por exemplo, se vocês precisarem suitar de build de fogo para gelo subindo uma torre, vocês não vão conseguir porque vocês vão perder o potencial do seu equipamento. Mas, como eu mencionei, fica a critério de cada um fazer essa troca. Quero que vocês estejam cientes aí da disponibilidade destas armas, ok? Agora vamos para os conjuntos de equipamentos, os sets, beleza? A partir do level 50 a gente já consegue craftar alguns conjuntos bem bacanas que vão alterar bastante o nosso up e o nosso combo aí. Esse que é o primeiro conjunto que eu aconselho vocês a pegarem para mago, né? Que é o conjunto do aprendiz, que é a botinha da Mana Boots e o Mage Coat, que são dois equipamentos básicos assim praticamente, mas que são mega necessários, e quando vocês estiverem utilizando eles, logo que vocês fizerem a troca, vocês vão sentir uma grande diferença aí no seu personagem. Assim que vocês criam o personagem, pelo menos eu recomendo vocês almejarem o primeiro set de level 50, criem ele para vocês terem uma noção. E aí vocês verem o quão impactante é vocês estarem utilizando um conjunto. Esses 3% de dano mágico pode parecer pouco, mas conforme vocês vão aumentando, o dano de vocês final vai aumentando, e essa porcentagem de 3% vai acabar sendo todo o diferencial para pelo menos esse conjunto. Então eu recomendo que vocês craftem esse set aqui, beleza? Lembrando, né, que o Mage Coat também ele tem essa passiva aqui nele que reduz em 2% o cash. Então fica em observação para vocês aí. E à medida que vocês vão refinando o item, ele também vai ganhando alguns atributos. Lembrando também vocês aí, ó, que vão aumentando aí o refino do seu item, né? Tem a opção aí de vocês refinarem. Inclusive eu vou deixar no encarte aí para vocês o videozinho referente ao refino, para vocês terem ciência. O refino não apenas vai aumentar a defesa, e sim também aumentar a redução de defesa em porcentagem. E além de vocês ganharem a porcentagem de defesa final conforme vocês vão utilizando o refino. Se eu não me engano, acima do mais 5 vocês já ganham esse 1%, e ele vai aumentando a cada 1 ponto de refino. Então fica aí mais uma dica para vocês não deixarem apenas o equipamento sem refino. Tem as opções lá de refinamento, né? As pedras de refino, né? Os minérios, já vai refina, para vocês observarem que vai aumentar cada vez mais sua defesa do seu personagem, e cada vez mais ele vai deixando de ser papel. Lógico, não tem comparação um mago com um cavaleiro com relação à defesa, mas isso daqui já vai ajudar e muito vocês, beleza? Então, resumindo, a primeira dica que eu dou para vocês, assim que pegarem o level 50, procurem craftar
o conjunto do aprendiz aqui para vocês terem uma experiência logo de cara com relação a conjuntos, ok? Depois, a longo prazo, vocês vão estar mais fortes no game, procurando aumentar cada vez mais o dano, aumentar cada vez mais a dificuldade e tal. Vocês vão procurar dar uma observada aqui, que tem esse conjunto do sprint aqui, que praticamente é o sonho de todo e qualquer mago, pelo menos até o momento do post desse vídeo, né? Porque ainda não saiu outros conjuntos acima do level 90, né? Mas o conjunto de sprint, por enquanto, é o que está mais se adequando aí aos magos. Por enquanto, esse está sendo o grande set do mago, do High Wizard, acima do level 80, por conta justamente dessas passivas aqui, ó, do atraso pós-cast e do dano mágico aumentado em 10%. Bem como o máximo HP e o máximo SP. Então fiquem de olho também, criem esse aqui, mas ao mesmo tempo fiquem almejando o próximo conjunto de 7 para vocês já ficarem já com o objetivo traçado na linha de up do seu personagem, beleza? Beleza, galera, vocês sabem que existem dois tipos de cajado. O cajado de uma mão e o de duas mãos. Se eu utilizar um cajado de uma mão, pezinho, como é que eu faço? A outra mão eu coloco o quê? Vocês podem utilizar ou um escudo, ou acima do level 80, vocês podem craftar o livro de Memoise. Esse livro é muito bom para completar o dano mágico nos quais vocês vão estar perdendo por utilizar apenas cajados de uma mão. Além de aumentar a defesa e o HP, e a inteligência e a Magic Death. Então fica uma dica aí para vocês almejarem os itens mais fortes e já irem criando na mente de vocês aí o set perfeito do seu personagem. Acessórios. Os acessórios são bem difíceis de eu estar indicando algum em específico para vocês, pelo fato deles serem dropados de monstros, né? Não somente de monstros, mas vocês podem fazer também a caçada de MVP Hunting lá, que só do fato de vocês estarem ajudando a matar um determinado MVP, vocês têm uma chance de pegar um acessório de 2 slots. Tem builds que vocês estão correndo atrás aí para serem builds de cache e pós-cache, então vocês podem estar utilizando esse Expert Ring aqui, que além de aumentar o ataque mágico, ele vai diminuir em porcentagem o pós-cache, beleza? Então vocês também podem utilizar esse. Caso vocês queiram utilizar dano massivo, vocês podem estar utilizando o Earring, que são os brincos, que ele vai potencializar ainda mais o seu dano mágico. Dano int, dano ataque mágico, a cada refino, enfim. Tem o Spiritual Ring, que é um dos mais equilibrados, né, de inteligência e destreza, e ele vai aumentar o seu ataque mágico em porcentagem. Então, a longo prazo, vocês vão perceber que o Magic Attack em porcentagem vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, como ele é um item que dropa, vocês não precisam ficar craftando, colhendo item, correndo atrás de blueprint. Vocês podem estar dando uma olhada aqui no livro de equipamentos, clica num deles e aí vocês põem adquirir aqui, ó. E ele vai te dar uma listinha de todos os mobs que dropam aquele determinado item. Então assim, vocês podem, por exemplo, estar farmando Petite level 80, vocês podem puxar um mob que seja dessas cobrinhas, dessa Sidewinder aqui, e elas dropam o Spiritual Ring. Então, às vezes vocês podem estar farmando algum determinado mob correndo atrás de algum item, algum material de craft, e aí vocês podem do nada pegar um acessório aí. Então fica mais uma dica para vocês, caso vocês queiram estar dando uma olhada, sempre estar olhando no diário aonde que dropa determinado acessório que vocês queiram correr atrás, porque além de vocês ganharem a XP do monstro e os itens, vocês têm chances de dropar determinados itens, né? E quem sabe até pegar com um slot, que é o mais raro ainda, certo? E chegamos no último tópico, que são as cartas. Nesse tópico aqui, eu vou dar umas sugestões de cartas que vocês podem estar correndo atrás. O intuito aqui é eu mostrar para vocês algumas cartas que eu estava dando uma observada e eu julguei interessante para estar
colocando na build de mago, né? Desde as cartas mais simples, que seriam aquelas cartas que vão aumentar o dano com base no elemento que a gente vai estar utilizando contra e a favor, né? Um exemplo é o Vadon aqui. O Vadon ele causa dano monstro da propriedade fogo em mais 20%. Então, se vocês vão upar naquele mob de fogo, vocês podem utilizar o Vadon para aumentar ainda mais esse dano em porcentagem aí. Bem como vocês podem utilizar cartas para aumentar o dano contra determinados tipos de monstros, né? Então, por exemplo, vocês vão upar contra peixe lá, utilizando a build de raio, que todos os peixes são suscetíveis a dano de vento, né? Vocês podem aumentar esse dano em ainda mais utilizando algumas cartas, como por exemplo a Flora, né? Então uma das cartas que eu vou estar indicando para vocês aí, na realidade eu vou estar só mostrando as cartas para vocês, e porque eu já fiz teste com boa parte delas alugando aquelas cartas, porque tem como a gente alugar as cartas. Existe um NPC. Então aqui, galera, como eu mencionei um trechinho anterior, nós temos um NPC que aluga a carta. Ele pede esses Magic Minerals aqui, que é como se fosse a moedinha dele, para ele alugar a carta para vocês. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu estou aqui no álbum de cartas e eu quero fazer um teste com a Flora, vai. Tô matando Fen, tô matando Strophe para tentar pegar os itens deles. E como eles são peixe, né? Eles são do tipo peixe, eles vão tomar mais dano da Flora, no caso, com a carta Flora, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer um estudo, umas anotações aqui, e aí a gente pode ir ó, no shopping, né? Pra gente ver se alguém tá vendendo a Flora Card. Todos os cards eles têm um custo mínimo, né? Assim que vocês dropam, se vocês não utilizarem essa carta, né? Vocês conseguem vender para o jogo, e aí o jogo vai disponibilizar para quem quiser comprar, né, de forma justa nesse caso, né? Então, aqui como ninguém está vendendo essa Flora, na realidade as cartas azuis elas são muito raras de vocês conseguirem a carta que vocês almejam, né? Por exemplo, o Strophe, Metaller, enfim, é uma vez na vida, outra na morte que as cartas vêm para o shop. Então, uma alternativa que o jogo dá é você alugar um cartão, no caso a carta. Vocês podem clicar aqui, ó, nessa abinha aqui de cartão avançado, de cartas avançadas. E vocês notem que tem diversas cartas aqui, ó, inclusive a Rat, que é uma das cartas que eu vou indicar mais para frente, que eu vou mostrar na realidade. E, inclusive, ó, a nossa carta Vadon, que eu mencionei lá, ó, ela tá para alugar. Então, quando vocês alugam, a Flora aqui, ó. A Flora ela tá para ser alugada, ó. Então a Flora, se vocês clicarem nela aqui, ó, ela tem esse foil bonitinho dela, um desenho diferenciado, e a carta ela fica em sua posse durante 7 dias. Então você tem 7 dias aí para vocês tourarem o pau aí, farmando o item, matando que nem doidos, entendeu? Para vocês causarem mais dano e fazerem os testes. Gostou da carta? Corre atrás, fica no spot, tenta dropar ela, mas é muito difícil vocês droparem a carta. É uma taxa de drop muito, muito, muito pequena. Mas existe esperança para tudo, né, gente? Então, mas como é bem difícil o drop de cartas, o jogo ele também te dá essa possibilidade de você alugar a carta durante 7 dias, para vocês terem uma noção da build de vocês, da construção de cartas. Então, fiquem aí de olho. Sempre utilizem o diário para vocês estarem fazendo os estudos aí das cartas que vocês gostarem para determinadas builds, enfim. E aí vocês gostaram, anotem, pode estar vindo aqui diariamente e sempre tá dando um refresh aqui, ó, que como tá vendo aqui, ó, o primeiro é grátis. E aí vocês podem estar alugando a carta para vocês fazerem os testes de vocês aí, beleza? Então eu vou estar indicando para vocês aí algumas cartas que eu tava dando uma observada aí, que eu achei interessante. A carta Vadon, como eu mencionei no começo aí, ela é muito boa para quando vocês estão utilizando a build de gelo para matar monstros do tipo fogo, né, da propriedade fogo. Ela vai causar um dano muito grande. A carta boa
ela é uma carta muito boa, como o próprio nome diz, pois ela dá Magic Attack mais 20. E isso no começo faz bastante diferença, certo? A carta Flora também é muito boa para vocês utilizarem ela contra aquele tipo de monstro peixe que toma um dano suscetível a raio, a vento no caso. Tem a carta Strophe também, que nos altos níveis, acima de 80 a mais, vocês podem estar upando naquelas áreas onde tem bastante demônio. Então a carta Strophe vai se encaixar perfeitamente nesse trecho aí do up de vocês. O Drainilar, junto com a Flora também, pode combar, né, causando 20% aí. Caso vocês não consigam duas cópias de Flora ou duas cópias de Drainilar, vocês conseguem aí mesclar dois tipos. É isso que eu queria mostrar para vocês também. Orc Esqueleto também, muito bom para causar dano na propriedade Veneno. Metaller, pois ele tem Magic Attack mais 25%. E ainda possibilita de vocês causarem 5% de silêncio nos monstros que vocês estão atacando. Bem como o Golem. O Golem também dá um aumento de ataque mágico em 25%. Além de deixar a arma indestrutível em batalha. Hunterfly, outra carta muito boa. Magic Attack mais 25%. Só que o grande tchan dessa carta é esses 3% de chance de vocês ganharem 5% do dano infligido em vida. Então, quanto maior o dano que vocês causarem, tenham a chance de vocês recuperarem vida com ela. Aí eu vou entrar agora na parte das cartas roxas. Dark Priest. Ela é uma das cartas mais fortes para vocês colocarem no cajado, pois além dela aumentar o Magic Damage em 8%, ela vai adicionar essa 20% de chance de drenar o SP do inimigo. Então, muito boa a carta. O problema dela é que ela é roxa, muito difícil de vocês conseguirem. Ela vai estar geralmente em leilão, então é bem complicado vocês conquistarem ela. E a carta Drácula. A carta Drácula, ela é muito forte. Vocês podem ver aí, ó, 100 de Magic Attack e 15 de Magic Damage. Carta de MVP, quase impossível de conquistar ela. Então, mas fica aí para um sonho não tão distante para vocês aí. Para armadura, gente, eu recomendo Peco Peco, para vocês estarem aumentando a porcentagem de HP seu. E algumas cartas roxas que vocês podem estar encantando a armadura de vocês com aquela propriedade. Então, por exemplo, carta Pazana, ela é muito boa para vocês encantarem a armadura de vocês com a propriedade. Então, por exemplo, o Pazana em si, o monstro, ele é da propriedade fogo. Se vocês tiverem encantados a armadura com vocês com a propriedade fogo, o dano que o monstro causar em vocês vai ser quase nulo. Então, também fica uma dica aí para vocês correrem atrás de algumas cartas aí que podem alterar. Então fica a dica para vocês aí correrem atrás de algumas cartas que podem alterar e encantar a armadura de vocês com alguma propriedade. Então assim, se vocês estiverem fazendo PVP, extremamente recomendado utilizar o Sapo de Tara no escudo para vocês receberem o menos dano possível dos seus oponentes, beleza? Na capa, aqui é onde vocês podem observar também, as capas elas vão ter reduções em propriedades, principalmente nas azuis. Então, ó, por exemplo, ó, o Hold ele dá redução de terra, redução de água, Shadow. Eu recomendo vocês utilizarem o Baby Orc, porque ele vai reduzir o dano recebido da propriedade neutra. Propriedade neutra nada mais é do que flechas sem elemento, né? Ataques físicos, sem ser dano mágico. Então, grande parte do ataque dos monstros é tudo da propriedade neutra, sem ser as skills e tal. Mas vocês podem utilizar aí também o Baby Orc. Mas como eu mencionei, por ser uma carta roxa, ela é muito difícil de ser conquistada e adquirida. Então fiquem de olho para alugar. Para o sapato eu tenho duas indicações aqui. Uma delas é o Egira, que vai dar recuperação de SP mais 8 e HP mais 2%. E a Surri, que é um pouco mais difícil de vocês conquistarem ela, dá a mesma porcentagem de recuperação de SP, porém dá 2% a mais de HP. Então fiquem aí de olho para vocês alugarem ou conquistarem a carta com aqueles álbuns de carta que é bem difícil de conquistar. Nos acessórios,
Acessório é muito difícil de dropar, imagina slotado. A carta Fen, ela vai aumentar o tempo de conjuração de suas magias em 25%, porém, vocês não vão ter a quebra do cast caso vocês tomem alguma porrada de algum inimigo. O grande problema do mago é justamente esse. Você tá castando uma magia lá, enquanto a barrinha tá crescendo, vem um bicho te dar uma porrada. Aí você perde todo o tempo de conjuração da magia. Já com essa carta Fen, vocês não vão ter mais essa preocupação. A carta Wrath é uma das cartas mais necessárias para os magos, pois além dela ter um pouquinho de All Magic e ataque, vocês conseguem ter uma porcentagem no dano mágico também. Então ela é muito boa, caso vocês consigam ela, utilizem sem medo. Uma das cartas mais comuns para serem conseguidas aqui é a Wormtail. Ela dá 2 pontos de destreza. Pode parecer pouco, mas ela ajuda muito a diminuir o cast. Então fica aí uma dica para vocês. Acho que é muito mais simples vocês conseguirem a Wormtail do que umas outras cartas. A carta Vitata. Ela é uma carta muito peculiar, pois ela libera para vocês utilizarem a habilidade Curar, a magia de cura. Mas o fato da gente conseguir utilizar a mercenária Lyra, que é a nossa sacerdotisa curandeira, acaba deixando essa carta um pouco obsoleta. Mas abre possibilidades para vocês utilizarem outros mercenários além da Lyra. Então, caso vocês consigam dropar a carta Vitata, ou até mesmo alugar para vocês fazerem os testes, então fica uma dica aí, caso vocês queiram trocar a mercenária Lyra para colocar um outro mercenário de DPS, vocês podem colocar o curar aqui no automático nos seus personagens para que ele tenha um alto sustento aí na vida, beleza? No capacete, no elmo, né? Uma das cartas mais difíceis da gente conseguir é o Marduk, mas ela é a mais necessária para um mago. Por quê? Qual que é a magia que mais vai atrapalhar o mago? É um status chamado Silêncio. Silêncio vai impossibilitar vocês de castarem qualquer magia. Então, com a carta Marduk, além de vocês ganharem 3 pontos de inteligência, vocês vão ficar imunes ao status de Silêncio. Então, com essa carta aqui, o seu mago nunca na vida vai ficar silenciado. Um sonho tão distante seria essa carta Mistress. Além dela ter um aumento de 8% de Magic Damage, ela vai anular o consumo de gemas para vocês fazerem os seus feitiços. Então, por exemplo, a Magic Wall, né, a Safety Wall do mago, ela tem o pré-requisito de consumir uma gema azul. Utilizando a carta da Mistress, vocês não vão precisar mais de gema para vocês castarem a magia. O mesmo para os sumos sacerdotes, que utilizam gemas para fazerem outras magias, como exorcismos e até ressuscitar os nossos aliados. Aí eles utilizam a Blue Gem ou outras gemas. Já utilizando a carta da Mistress, além de ter o aumento no Magic Damage, não vai ser necessário mais utilizar a Blue Gem para poder fazer as magias, beleza? Então fica aí uma dica para futuramente. Carta do Faraó, muito boa, mesmo esquema, muito difícil de conseguir, um sonho tão distante, mas fica a dica aí para vocês terem ciência de que existe essa carta. Consumo de SP menos 30% e Magic Damage mais 8. Para quem usa magia, quanto menos SP utilizado, melhor. E quanto mais Magic Damage, melhor ainda. Então, carta Faraó, muito boa. Meu Deus, top demais. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi um vídeo mais informativo. Não teve tantas grandes cenas de ação, mas eu espero que tenha clareado e criado algumas dicas para vocês aí, para que vocês continuem ao up, beleza? Então, mais uma vez, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, mete o pezinho no like aí. Não deixem de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para que vocês recebam as próximas notificações dos próximos itens. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!